Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje celebramos a festa do São Mateus, apóstolo e evangelista. Então, vamos comentar o evangelho que acabamos de ouvir, seguindo os Santos Padres. São Mateus, ele escreveu o seu evangelho, que foi usado por São Bartolomeu, que nós celebramos dia 20 e algo de agosto, 24 de agosto. Quando São Bartolomeu foi martirizado, ele estava com um manuscrito do Evangelho de São Mateus consigo. Então você vê que os apóstolos não escreveram todos, somente os 4 evangelistas. E os demais apóstolos usaram os escritos dos 4 evangelistas para pregar. Nem todos fizeram tudo. Cada um fez conforme a graça que Deus lhe deu. Então, São João Crisóstomo vai dizer que após Nosso Senhor realizar um milagre, ele deixou o local para não despertar ainda mais a inveja dos judeus. Aí ele deixa aqui, essa é a conduta que devemos observar. Nunca devemos nos esforçar para permanecer com aqueles que nos armam ciladas e armadilhas. Por isso está escrito, e saindo daquele lugar, isto é, de onde havia realizado o milagre, viu um homem chamado Mateus, na coletoria de impostos. Então, Nosso Senhor tinha realizado um milagre, ele se retira, porque os judeus sempre tentam armar cilada contra Nosso Senhor. E Nosso Senhor não entra nesta questão das ciladas desta gente. Ele faz a vontade do Eterno Pai e deixa os iníquos fazerem as suas iniquidades. E aí, saindo do lugar, ele viu Mateus no telônio e vai chamá-lo. São Jerônimo vai dizer, os outros evangelistas, Marcos e Lucas, não quiseram chamá-lo pelo nome, pelo qual era comumente conhecido, por respeito à honra do próprio Mateus. Eles vão chamá-lo de Levi. Senhores, os judeus são pessoas que até hoje têm um apego excessivo ao dinheiro. Então, o cobrador de impostos era um ser muito odiado por eles. E Nosso Senhor faz questão de chamar a Mateus pelo nome. Mateus, vem e segue-lhe. Então, naquele então, havia a influência dos gregos e o costume dos judeus. Então, tem apóstolos que têm 2 nomes. Levi e Mateus. Então, mas o próprio Mateus, atendendo à declaração de Salomão, que diz o seguinte, lá em Provérbios, o justo se acusa a si mesmo. Então, no seu evangelho, ele vai colocar o seu nome. Chama a si mesmo de Mateus e de publicano. Ele coloca o seu nome não é por vaidade. O meu evangelho, Jesus me chamou. Não é por isso. É para que... Ele escreve para os judeus, hein? Então, para que saibam que aquele ser odiável, porque cobrava os impostos, que Jesus o chamou, eu mesmo, Mateus. Por esta razão. Se acusando a si mesmo, coloca o seu próprio nome e lembra que ele era um publicano. Todos os que leram isto devem concluir que ninguém deve se desesperar da sua salvação se abandonou sua vida perversa, visto que foi repentinamente transformado de publicano em apóstolo. Então, São Mateus coloca, eu, Mateus, não, seu nome, publicano, porque ele é um ex-publicano, é um ex-cobrador de impostos. Ele não vai retroceder a esta vida, porque os cobradores de impostos tinham suas maracutaias também, eram odiados por arrancar impostos e por uma vida discutível. Só um parênteses. Quando Nosso Senhor morre, São Pedro volta a pescar, São João volta a pescar, cada um volta para a vidinha que tinha, menos São Mateus.
porque se ele voltasse a ser cobrador de impostos, ele ia retroceder a uma vida que nosso Senhor lhe retirou de lá para ser seu apóstolo. Seria como o porco lavado voltando para o lamaçal. Ele é o único que não volta a ser o que ele era, porque ser pescador não se opõe ao evangelho. A vida simples que eles tinham, inclusive com suas famílias, não se opõe ao evangelho, mas cobrar impostos, enganar a gente, sim. Então vemos que São Mateus, ele se converte de fato. Mesmo quando tudo aparentemente estava perdido, Nosso Senhor estava no sepulcro, as suas expectativas ali estavam caídas por terra, aparentemente. Mas ele não cogita, voltaria a cobrar impostos. Ele ouviu, Mateus, vem, segue-me, e ficou convicto que se ele retrocedesse para o lugar de onde Nosso Senhor o tirou, ele ia perder Nosso Senhor, coisa que ele jamais fez. E aí então São Jerônimo nos deixa essa esperança. Todos que lerem isto devem concluir que ninguém deve se desesperar de sua salvação se abandonou sua vida perversa. É o caso de São Mateus. Ele abandonou sua vida perversa. Não vai enganar mais ninguém, com os juros e as correções monetárias dos discutíveis. Agora, se Nosso Senhor tirou daí, eu tenho que esperar na salvação, porque ele já fez o mais difícil, que é sair da situação de pecado, com a graça do bom Deus. E outro padre vai comentar, as palavras dizem que ele estava sentado em um banco, o que nos mostra que ele estava em uma daquelas casas onde os impostos são coletados, já que a palavra grega telos significa impostos. Por isso diz telônio. Telônio era a casa onde pagava impostos. Então, Nosso Senhor passa em frente, eram pequenas casinhas pelo caminho, Nosso Senhor passa diante de uma delas, está lá, sentado, Mateus, e diz, Mateus, vem e segue-me. São Mateus sabia quem era Nosso Senhor? Não se sabe. Talvez com a fila dos pagadores de impostos, entre queixas e comentários de filas de banco, que seguem sendo a mesma coisa, falavam de um Jesus, de um milagreiro, de um taumaturgo, seguramente. Mas aqui não vemos o movimento racionalista, mas pura graça. Passa Nosso Senhor, o chama, ele abandona a sua profissão. Tudo. E vai seguir Nosso Senhor. É muita graça de Deus. A esse respeito, vai dizer São João Crisóstomo, o poder daquele que chama, ou seja, o poder de Nosso Senhor, brilha aqui, porque ele não o faz quando o chamado tenta abandonar uma profissão perigosa, mas o resgata desses mesmos ambientes malignos, assim como resgatou Paulo da sua loucura. Por isso ele continua, e disse-lhe, segue-me, assim como vê, admira a virtude daquele que chama, admire também a obediência daquele que é chamado. Ele não resiste, não implora para voltar para casa ou para revelar sua decisão à sua família. Normalmente, um homem que estava a serviço do Estado, os cobradores de impostos, tinham suas famílias, era um bom salário, mas ele não vai falar com a sua mulher, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai. Jesus o chama, abandona a sua profissão e vou seguir a Jesus. Meio radical, mas normalmente essa radicalidade é própria de quem confia em Deus. Não estou a dizer que devemos ser imprudentes, porque certas radicalidades são imprudências, mas não é o caso do São Mateus. Mateus, a fim de demonstrar dignamente sua gratidão pela bênção divina recebida, vai dizer lustro, preparou um grande banquete para Cristo em sua casa, e assim ofereceu seus bens temporais àquele de quem esperava os da eternidade. Eis o que significa. Aconteceu que, estando ele sentado em casa. Pois então, ele vai se desfazer, não só da sua profissão,
mas de tudo que a sua profissão lhe havia dado. Senhores, nosso Senhor está chamando um apóstolo aqui. É uma graça única. Então ele vai se fazer a real abnegação de si e de tudo o que ele recebeu de uma profissão que nosso Senhor não quer que ele exerça mais. É o que diz aqui São, em realidade, o lustro. E ele segue dizendo, publicanos são todos aqueles homens que se ocupam de assuntos públicos, os funcionários públicos daquele então, os quais dificilmente conseguem realizar os seus assuntos sem cometer algum pecado. Isso não mudou com o estado atual. Complexa a vida de certas profissões a serviço do Estado. Este foi um avanço magnífico, pois aquele que seria o apóstolo e doutor das nações se manifestaria a nós em sua primeira conversão, seguido por uma multidão de pecadores, a quem ele conduziu pelo caminho da salvação e guiou à perfeição, primeiro por seu exemplo e depois por sua palavra. Então aquela gente que refunfinhando ia pagar seus impostos, amaldiçoando São Mateus, quando vão vê-lo depois, de trás de Jesus, e não mais do telônio, pregando a pobreza e a abnegação, não tem mais o seu salário gordo do Estado de Roma. Essa gente vai ser disposta a seguir a Jesus, porque este Mateus fez grandes renúncias, e os outros têm que fazer pequenas renúncias. Quem conseguiu fazer o mais difícil, incita aos que têm que fazer coisas mais fáceis a fazê-las. Aqui é o verdadeiro apostolado. Quando nossa conversão grita às outras almas que elas também podem se converter, fazendo coisas menos difíceis do que aqueles que se converteram fizeram. Então, São Mateus começa a ser, de fato, o apóstolo, atraindo as almas pelo seu grandiosíssimo exemplo de renúncia, abnegação e absoluta confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhores, aqui é difícil entender porque, olha, nós não temos ideia, por um lado, graças a Deus, porque não convivemos com essa gente, mas os judeus têm um apego ao dinheiro extremadamente apegados, hein? O cristão mais avaro não chega aos pés de um hebreu que adora o dinheiro. Daí vem a teologia da prosperidade infeccionada no protestantismo, vinda por Calvino. A bênção de Deus, diz este infeliz, consiste em você ter bens e riquezas e prosperidade. Quem prospera economicamente falando é um abençoado por Deus. E quem é um pobre é um amaldiçoado. Então o rico vai para o céu e o pobre vai para o inferno, dizia Calvino. Como eu sei que eu vou me salvar? Se eu tenho dinheiro. Aí daí vem de Macedo, aquele infeliz que esqueci o nome e não vou fazer esforço para me lembrar. Me lembrei, Valdomiro. E amaldiçoado também. E toda essa gente neopentecostal, eles têm isso também. Aí nós vemos Jesus nascer num presépio, morrer numa cruz, quase nu, pregar a pobreza, não condenou ricos, mas sim o amor ao dinheiro. E aí, o que resta a nosso Senhor, segundo esta teologia? Complicado. Bom, os publicanos se aproximavam-se de nosso Redentor, não apenas para falar com ele, mas também para comer com ele. Então era aquela politicagem. Eram cobradores de serviço do Estado, funcionários, uma profissão estável, e esse Jesus com uma multidão, vamos conversar com ele, para ser benquisto pelos demais. Pois então, pois Jesus não apenas corrigia frequentemente os mal intencionados com seus argumentos, com suas obras e com suas repreensões aos inimigos, mas também participando das refeições, ensinando-nos por esta conduta que podemos lucrar a qualquer momento e em qualquer trabalho. Os fariseus
vendo isto, ficavam indignados, e por isso se diz deles. E os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que come com os publicanos e pecadores? Deve-se notar aqui, de São João Crisóstomo, que os fariseus, quando pensavam ter flagrado os discípulos de Cristo em algum pecado, dirigiam-se a Cristo, como fica evidente nessas palavras: eis que os teus discípulos praticam obras proibidas no sábado, lá em Mateus capítulo 12, versículo 2. Desta forma procuravam desonrar a Cristo diante de seus discípulos. Tudo isso faziam com malícia e com o desejo de separar os corações dos discípulos do Mestre. Então, a sinagoga, movida pelo seu amor ao dinheiro, odiava os que trabalhavam nos telônios. Então, como pode ser que esse Jesus que se diz Messias esteja comendo com aquela gente que arranca o nosso dinheiro? E pecadores. Aconteceu com a mulher que foi lavar os pés de Nosso Senhor, e o que vão dizer? Simão, não? Se este homem fosse profeta, bem saberia que mulher é esta que lhe lava os pés. Era uma mulher de uma vida discutível. Então, esse nojinho dos pecadores não era por ódio ao pecado, porque por detrás eles faziam coisas piores. Era para manter uma fachada de moralidade com o interior sem moral. Pois então, nosso Senhor veio condenar isso. Ele come com os publicanos e com os pecadores, e nosso Senhor, segundo São João Crisóstomo, aproveitava para os instruir. E vemos o fruto disso, um São Mateus. Não quer dizer que nosso Senhor estava a aprovar a vida do publicano e do pecador. Jamais. Mas esse nojinho de pecadores, nosso Senhor não tem. Por isso, nós podemos ir livremente aos pés de Jesus, o acesso está aberto por ele. Eu vim para os doentes. Quem precisa do médico são os doentes, não são os. E nosso Senhor é o médico das nossas almas. Nosso Senhor não tem nojinho de pecadores, senhores. Não existe isso no coração de Jesus. Ele tem horror ao pecado, por isso ele morreu na cruz para nos mostrar a gravidade do pecado. Mas nojo de pecadores nosso Senhor não tem. E muitos fariseus do século 21 seguem perpetuando essa conduta. Nós temos que ter cuidado quando a companhia, a proximidade com pecadores nos converta ao pecado. Cada um deve reconhecer a sua fragilidade e saber que andando em tais lugares ou com tais pessoas, haverá um retrocesso na sua virtude. Aí, por favor, o mínimo para si é a Deus. Eu não posso, reconheça, eu sou fraco, eu vou rezar por essas pessoas, talvez aquela pessoa que eu diga bom dia, boa tarde, boa noite, envie uma mensagem, uma ligação e não posso estar perto delas. Maravilha. Agora, sentir que eu sou a santidade, que não posso ser infectado pela lepra desses pecadores, isso nunca foi um sentir católico em conduta de ninguém. É orgulho, é um falso conhecimento de si mesmo e um péssimo conhecimento da santidade. Nós não temos nojo de ninguém, por pecadores que sejam. Em todo caso, sempre estamos nas listas dos piores. É assim que a consciência reta nos diz e que Deus nos converta. Pois então, os fariseus se aproveitaram desta conduta de nosso Senhor para mostrar com malícia aos apóstolos que nosso Senhor não era o que eles pensavam. A maldade é usar uma aparência de virtude falsa, em todo caso, para afastar as almas da santidade real que é Jesus Cristo. E na conduta de nosso Senhor Jesus Cristo não há nada de reprovável. Por isso ele diz, quem me arguirá de pecado? Quem poderá dizer?
Ninguém tem nada, ou teve nada, e terá nada a dizer de discutível, de sombra na vida de nosso Senhor. Inclusive quando ele come com os pecadores e com os publicanos. Seguindo aqui, ele se autodenomina, nosso Senhor se autodenomina médico, aquele que por sua arte milagrosa de curar, foi ferido por nossas iniquidades, para que pudéssemos ser curados da ferida de nossos pecados. Ele corretamente chama de sãos aqueles que, desejando estabelecer uma justiça própria, não se submete à verdadeira justiça de Deus. E de doentes aqueles que, vencidos pela dor de suas faltas, e não crendo na purificação da lei, se submetem, através do arrependimento, à graça de Deus. Os senhores imaginem um médico que tenha nojo dos doentes. Vamos lá, eu chego lá leproso, com chagas purulentas, expostas, e o médico com nojo me tratará. Há um problema sério. Volto ao questionamento. Nosso Senhor é o médico, assim que ele não tem nojo dos pecadores, como os fariseus. Os fariseus acreditavam, obedeça a lei, será virtuoso, e que Deus tenha piedade de sua alma e dane-se em definitiva. Nosso Senhor não. Ele ia nas chagas, limpava as chagas, curava as almas, convertia com o cuidado de um médico que é um pai, que é nosso Deus, que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro, que é tudo para nós. Segue sendo assim, nosso Senhor. Pois então, a vocação de Mateus e dos publicanos simboliza a fé daquelas pessoas que cobiçavam os interesses mundanos e agora restauravam espiritualmente suas almas na companhia do Senhor. O orgulho dos fariseus revela a inveja dos judeus pela salvação dos gentios, ou ainda, Mateus representa o homem que se esforça para obter bens terrenos e que Jesus vê quando o contempla com seus olhos da sua misericórdia, pois o nome Mateus significa dado, e o nome Levi significa tomado. Quem faz penitência é tirado dentre os perdidos e entregue pela graça da igreja. E Jesus lhe diz, siga-me. E ele lhe diz isto, seja por meio da pregação, seja pela voz da escritura, seja por uma inspiração interior. Então, Mateus é dado e Levi tomado. E é o que aconteceu com este homem. Era dado, sabe Deus a quê? Mas foi tomado por Deus para ser seu. Então, senhores, honrando o grande apóstolo evangelista, façamos o mesmo. Muitas vezes, com reta intenção, nobre de alma em todo caso, nós batemos nossas cabeças pelos quatro cantos deste mundo, uns entregam o seu amor a uma profissão nobre, a um ideal nobre, mas, como São Mateus, segundo o autor aqui, no fim, tinha o vazio. Nenhuma profissão, ninguém deixa o coração do homem pleno e satisfeito. Às vezes buscamos nas coisas o que está em Deus. Por isso esse homem foi tomado do Telônio e lançado no colégio apostólico. Ele buscava a Deus. Então Deus disse, vem e segue-me. Então, senhores, serve para a nossa conversão. Cada um tem os seus ideais, cada um tem os seus planos, sua profissão, seus amores. Mas nenhuma dessas coisas dará o que somente Deus pode nos dar. A plena satisfação, o gozo pleno é somente a presença de Jesus em nossas almas. Por isso, São Mateus foi sequestrado por Nosso Senhor e vai seguir Nosso Senhor sem o questionamento que falávamos a princípio. Ele trabalhava buscando Deus. Então, Deus, no seu trabalho, o buscou para segui-lo de modo exclusivo. Então, ontem falávamos do culto aos santos, não é mais uma imagem que devemos ter no nosso altar. Não, não precisa. Mas é uma disposição de alma que devemos levar para o altar do nosso coração. Eu busco Deus nas coisas, então eu tenho que buscar Deus onde Ele está. No céu, no Santíssimo Sacramento,
na graça santificante, na oração, na minha conversão, nas virtudes que eu pratico para me assemelhar a Jesus nosso Senhor. Aí haverá já neste mundo esta satisfação, este gozo, esta paz de alma, que é um vislumbrar do céu já. Então, este mundo inquieto, essas almas vazias, essa insatisfação gritante, este mundo do suicídio, da depressão, de estar ali cheio de... é falta de Jesus, que disse, vem, segue-me, para todos nós. Sabe quando? No nosso batismo. Onde nosso Senhor nos tomou lá do meio daquela massa do pecado original, dos filhos de Eva, filhos da ira, filhos de Adão, vasos de perdição, para que estejamos com Ele, vivendo dele, por Ele, para Ele, com a paz de alma. E por que os batizados não têm? Porque é um retrocesso. Volto ao meu telônio deste mundo, às seduções e falácias deste mundo, às modas e ideologias deste mundo. Quando nossa alma católica for de fato como São Mateus, eu sigo a Jesus e não deixo Jesus por nada e ninguém, mesmo a morte é um grande prazer. Por isso hoje honramos com paramentos vermelhos, morreu por aquele que o tirou das ilusões de um telônio, de um salário, de um serviço ao Estado. Ele vai servir ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E morre por este Senhor. A grande satisfação que há é estar com Jesus. Então, senhores, como almas católicas, devemos imitar o que nós veneramos. Esta é uma das grandes ditas da nossa fé. Nós temos pessoas que foram pecadoras, que o diga São Mateus, mas que seguiram a Jesus de verdade e são para nós um exemplo que podemos fazer igual, inclusive até melhor do que eles, se fizermos o mesmo. Amar a nosso Senhor de fato, servir a nosso Senhor em tudo e não olhar para trás depois de ter posto a mão no arado, só seguir para adiante. Então, que São Mateus nos conceda essa graça por sua intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.